Nós temos que retroagir até 1995, quando, em janeiro de 95, o Clóvis Arantes e eu vamos a Curitiba participar de um encontro nacional com grupos do Brasil inteiro. E aí voltamos de Curitiba um pouco com essa missão de criarmos em Cuiabá um grupo que lutasse, ou falasse pela classe LGBT, tendo em vista que não tinha nenhum, nunca havia tido um em Cuiabá e em Mato Grosso. Então nós voltamos de Curitiba em janeiro de 95 com essa tarefa, e aí eu não vou me lembrar bem, alguém deve ter dito isso, mas alguns meses depois nós fazemos nossa primeira reunião aqui no Palacete do Pedrinho Celestino, que foi intermediado por Carlinhos, e nós fizemos a primeira reunião com umas 10 pessoas, mais ou menos, e colocamos a necessidade da criação do grupo, e foi muito legal porque a ideia foi imediatamente comprada pelos presentes, porque era uma época nem tão terrível como na década de 80, que era ainda um pouco da ditadura, o surgimento da AIDS, mas isso era em 95, então não era como é hoje. E aí nós começamos, fizemos acho que umas 5 ou 6 reuniões aqui no Palacete, e depois houve a escolha do nome, que eu sempre digo que o nome foi uma sugestão do Vanderlei, que pensou nessa jogada aí, nesse jogo de palavras livremente, e foi aprovado por todo mundo. Naquela época, quando nós falávamos em grupo LGBT, havia toda uma expectativa, pelo menos penso eu, que era mais no sentido de convivermos, porque em 95 eu acho que não havia muitos espaços de convivência, de interação para a população LGBT. As reuniões eram aos sábados, e aí era sempre uma grande confraternização, Era muito bom, nós tínhamos palestras, rodas de conversa, e chegamos a ter mais de 40, 50 pessoas. Em junho de 95, nós fomos em uma caravana para o Rio de Janeiro, que foi um encontro internacional da ILGA, que é a associação que engloba todas as associações LGBTs do mundo. Então nós participamos. É interessante nós dizermos que nós, o Clóvis Arantes e eu, quando fomos a Curitiba em janeiro de 95, nós participamos da fundação da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que agora eu não sei nem como que está o nome, mas na época era ABGLT. Então nós somos, tanto ele como eu, somos signatários da carta de fundação, digamos assim, E aí, alguns meses depois, em junho ou julho, vamos ao Rio já numa caravana, um pouco maior, para participar da ILGA. E aí o Livremente já existia como grupo, Eu fui eleita a primeira presidente, fiquei, não sei precisar direito, acho que uns 2 anos, e depois passei a presidência para Vanderlei, que foi também por votação, mas o Livremente ele foi sendo construído, E aí nós podemos até dizer, com um pouco de orgulho, que ele assumiu um certo protagonismo no cenário nacional dentro desse conjunto de organizações LGBTs, Ele era bastante conhecido, as pessoas passaram a ter o Livremente como uma referência. Então isso é muito importante que se resgate, porque de 95 para cá são, se não me engano, se minha conta não estiver errada,
São 27 anos agora, dentro de um panorama onde muitos grupos surgiram e acabaram. O Livremente ele tem conseguido, me parece, né, não sei como está a estrutura hoje, mas me parece que ele tem conseguido sobreviver, né? E aí não há como nós esquecermos ou não mencionarmos a importância que foi do Livremente para toda uma geração, né, de gays, lésbicas e travestis e transexuais em Cuiabá, né? Tanto no sentido de apoio quando se precisava de alguma situação envolvendo violência, homofobia, transfobia, lesbofobia, o Livremente estava sempre a postos, mas, sobretudo, eu enfoco bastante esse aspecto da convivência entre pessoas que não tinham espaços, né? Porque depois que veio Livremente, aí vieram alguns bares, né? Café Jazz, que não existe mais, balaio de gato, baratos e afins, e aí sim as pessoas passam a ter espaços de convivência, de interação. O ano foi de 1995. Eu era uma pessoa muito tímida e trabalhava no Banco do Brasil à época. O Clóvis e a Astrid foram a um encontro no Rio de Janeiro e voltaram cheios de ideias, né? Acompanharam a militância de lá, de dois grupos especificamente, o grupo Arco-Íris e o grupo Triângulo Rosa, se não me engano. E chegaram dispostos a implementar aqui no estado, e especificamente aqui em Cuiabá, um grupo similar àqueles que eles tiveram a oportunidade de conhecer. Cuiabá era uma cidade. Existe um paradoxo aqui. Ao mesmo tempo que Gegé, Renata, Celestina eram meio festejadas, né? Carlinhos eram comunistas, Gegé subia Getúlio Vargas tranquilamente. Ao mesmo tempo que existia esse cenário, existia também muita animosidade por parte da imprensa local. Tinha um programa chamado Cadê a Deles, que existia uma figura até folclórica chamada Lara. Ele hostilizava muito os gays, as travestis. Era uma coisa assim, era uma campanha mesmo, no sentido de legitimar a violência, de incitar a sociedade contra nós, os gays. Então era um cenário assim, meio contraditório. E a nossa preocupação também não era nem um movimento tão externo assim, sabe? A nossa preocupação maior era dentro das pessoas LGBTQI+, para dar autoestima mesmo, dar visibilidade e legitimidade para essas pessoas. E, é claro, levar um pouco de consciência externa, mas a nossa preocupação era com os nossos pais. Então, começamos com Clóvis, Astrid e eu, né? Foi o trio assim que encabeçou e que era responsável pela criação do movimento LGBTQI+. Em seguida vieram Carlinhos, que é falecido, que prestou uma grande colaboração ao movimento. Ele foi uma das pessoas que mergulhou, né, com todas as forças que ele tinha, porque ele era então soropositivo à época, sofreu todos os preconceitos possíveis e imagináveis existentes na época, as retaliações dentro com relação aos próprios gays. E eu fiquei ali, né? Algumas pessoas me hostilizaram, né? Porque eu estava expondo a risco de morte. E ele disponibilizava o carro dele, combustível, tempo, ajuda, que foi muito preciosa, principalmente na questão da prevenção. Sem ele, a gente não poderia ter feito esse movimento de estar
participar nos garotos de programa e nos pontos das travestis para fazer essa mobilização, essa consciência, essa distribuição de preservativo. Pode parecer um trabalho pequeno, mas para a época foi muito importante. Depois veio Lisa, depois veio Eilson, depois veio Glauco, e vieram os meninos, né, os garotos, os menores. Era o segmento que a gente empenhava em dar autoestima e as questões de adolescente mesmo deles. Fui eu que sugeri o nome, né? Na época foram colocados pelos membros, né, algumas sugestões. Eu me lembro que Arco-Íris, Triângulo Rosa, Mato Grosso, porque tinha acho que no Rio. E eu sugeri o grupo Livremente. Porque, por conta da nossa militância, a minha, né, no caso, no movimento estudantil, fizemos uma chapa no DCE, até foi vencedora, eu era de bastidores, né, que onde eu sempre gostei de mediadora. E teve uma chapa do DCE chamada Livremente. E eu achei bacana fazer o trocadilho, né, livremente. Advérbio, né, e livre, adjetivo meio substantivo, livremente e livremente. Eu achei bacana o trocadilho e resolvi plagiar. Como eles não tinham nenhum registro, né, em cartório, nada, poderíamos ficar com esse nome tranquilamente. Chegando em Cuiabá, a gente começa a perceber que Cuiabá não tem, a gente não tem na realidade locais, aquela época, para a gente se encontrar, para a gente conversar, para a gente bater papo, né? Nosso local mais comum de encontro, a população que à época, né, era a população de gays, lésbicas, nós nos encontrávamos em frente à prefeitura, então a gente sentava ali para bater papo, para conversar, para falar do dia a dia, falar do trabalho, falar dos problemas de família, né? E nós começamos num pequeno grupo discutir, né, a possibilidade da gente criar um espaço, criar um coletivo onde nós pudéssemos falar das nossas questões do cotidiano, né? Então, de imediato, a gente começa a pensar e surge a ideia da gente construir, da gente criar um grupo sem pretensões, né? Um grupo que não tinha, que as pessoas não tinham pretensões grandes para esse grupo, mas era para ser um coletivo que pudesse se reunir para falar das questões do dia a dia. Então, nesse momento, a gente, antes um pouco, a gente tem uma experiência muito legal, né? Que nós vamos para Curitiba, onde nós participamos da primeira assembleia da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais. A essa época ainda nós não tínhamos grupos, então a gente vem de Curitiba vendo que existiam grupos, existiam pessoas que estavam se organizando no Brasil inteiro. A gente chega aqui em Cuiabá e reúne esse coletivo nesse espaço para formar o que veio a ser constituído no grupo Livremente, Conscientização e Direitos Humanos de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais. Então, foi um grupo pensado a partir das nossas angústias do dia a dia mesmo.
E é engraçado porque as nossas reuniões eram reuniões temáticas, né? Então nós discutíamos questões do namoro, da relação da família, da relação do trabalho. Pensar na distribuição de preservativo e informação sobre infecção de HIV/AIDS. Então a gente ia em todos os locais possíveis que a gente acreditava que a galera estava, vivenciava essa história também, para conversar, distribuir preservativo, porque não era uma coisa tão acessível quanto hoje, né? Nós estamos falando de 2001, então nós íamos às festas, distribuir preservativo, conversar com a galera, ao Morro da Luz, uma galera ficou responsável de um antigo cinema que tinha aqui no centro de Cuiabá, reunido ali na praça da prefeitura, tinha uma galera que ficava sentada e a gente conversava também, e era uma conversa muito despojada, né? Olha, vamos começar, e conversava também sobre namoro, sobre afeto, sobre a questão de como estava o relacionamento em casa. Fazíamos debate, chamávamos psicólogo, padres, noivos, juristas. Então, assim, foi sempre um tipo de profissional diferente, né, no sentido de auxiliar. Infectologista, para a questão da DST. E tínhamos pouco acesso a filmes, a documentários. E a gente sempre tinha um filme para passar também, para depois debater sobre. Era uma coisa assim bem acadêmica mesmo. A gente queria fazer a diferença nos nossos semelhantes em si, né? As pessoas que estavam ali, que não tinham um suporte, tinha muitas pessoas que não tinham com quem conversar sobre a questão da homossexualidade. E foi um movimento assim, muito naquela temporalidade, muito significativo para essa fase da galerinha, né? No ano de 2002, eu tinha 15 anos de idade, eu estudava à noite no Liceu Cuiabano e através de alguns amigos que já frequentavam a ONG, eles falaram, fiquei curiosa para conhecer. Aí foi onde eu comecei a frequentar a ONG nessa época. Teve uma festa, uma boate, e era permitida a entrada de menores de idade. Então eu fui, me apaixonei por aquilo tudo e foi onde eu comecei a frequentar a ONG. Comecei a participar das reuniões, né, conhecer as pessoas, até o momento que a ONG já era minha segunda casa. Às vezes eu deixava de ir para aula e ia para lá. Às vezes deitava no sofá, dormia, ficava conversando, paquerando e fazia tudo mais. Eu tinha problemas na minha casa com meu padrasto, eu sofria violência porque eu era um menino na época, então eu sofria muitos abusos psicológicos dentro de casa. Então assim, a ONG era o meu refúgio, né? Quando eu não estava bem, eu queria alguém para conversar ou apenas um lugar para ficar tranquila, eu ia para a ONG. E eu sempre tinha esse acolhimento lá. Tanto, mesmo que não tivesse a reunião que era de costume ter, sempre tinha alguém lá. O Júnior, que é a Sara Mid,
que fazia parte da ONG nessa época, então assim, nós nos aproximamos muito ali nessa ocasião. O Mauro foi também muito importante para mim nesse período. Ela era aberta, inclusive, para participantes, então foram várias segmentações religiosas também, pessoas espíritas, kardecistas, pais de santo, conversar sobre essa questão, da visão dessas religiões sobre a homossexualidade, né? Várias pessoas convidadas, professores, coordenadores, na época de DSPIAs, a gente fazia muita parceria, a gente queria fazer o quê? Que as pessoas deixassem de pensar que nós tínhamos algum tipo de patologia, que nós fugíamos da normalidade posta pela sociedade, né? Nós queríamos ser compreendidos. E aí começou a sentir a necessidade de começar a dar um nó naquilo tudo, né? E tinha um movimento, que eu não sei se existe mais, um projeto chamado Somos. E nós recebemos um convite para ir para Goiânia participar de uma capacitação de várias ruas aqui do Centro-Oeste, do Rio do Sul, do Tocantins, enfim, uma série de coisas. E aí fomos participar e nesse treinamento, na verdade foi um treinamento que as pessoas estavam trabalhando com o movimento, nós recebemos foi aprovado o primeiro projeto, né, dessa fase da ONG. Nós recebemos um projeto para capacitar, comprar móveis, computador para a ONG. E aí foi uma coisa muito bacana, porque a gente chegou lá, fomos todos capacitados, todos instrumentalizados na questão de procedimento e tudo mais. Chegamos aqui e compramos tudo que não estava no último projeto, né? Compramos o que a ONG estava precisando naquela época. Era um computador, uma mesa, uma cadeira, um local para receber as pessoas, enfim. Começamos a pagar um aluguel de uma sede, que no início era ali na Rua das Óticas, acho que é Cândido Mariano, que era um espaço bem pequeno, tinha só uma recepção, uma sala escritório, uma sala para reuniões. E a galera começou a chegar muito nesse espaço, né? Porque a gente fazia reuniões, salvo engano, toda terça-noite. E não se tinha muita coisa para fazer aqui, a galera não tinha para onde ir, né? Não tinha essa coisa de internet, para o pessoal se comunicar, então você tinha que se expor fisicamente. Você ia para as praças, para o Morro da Luz, você ia para o Terminal da Bispo, enfim, você fazia toda essa situação. E ele acabou sendo um point para as pessoas se encontrarem, conversarem, e a gente aproveitava para fazer as reuniões. A questão da visibilidade era muito restrita, né? Nem todos eram assumidos, né? Poucos, né, eram mais visíveis. E daí então eu conversei com o Clóvis chamou para participar, né, das reuniões, participar dos trabalhos que eram realizados na Livremente, trabalho de intervenção, que faziam à noite, né, com a conscientização, né, da preservação, né, no caso do uso do preservativo e os cuidados necessários, né, com a saúde do público LGBT. Daí, durante esse período, juntamente com o Clóvis, conheci a Claudinha, né? E a gente começou a ter essa discussão, né? Falando da necessidade de ter mais espaço para as mulheres, né? Conversando sobre a invisibilidade delas, que elas não eram visíveis, até mesmo a questão da visibilidade também não era totalmente assumida, né? Porque eu estava me conhecendo. E mesmo assim, o espaço dentro do grupo Livremente acabou empoderando a gente para que a gente pudesse dar visibilidade às mulheres lésbicas, né? E a partir de então a gente começou a ocupar os espaços e a usar os espaços para as falas, né? Do movimento LGBT, do movimento de mulheres lésbicas e falar mais sobre isso. A minha história com o Livremente, ela acontece aproximadamente foi em 2002. Eu havia retornado, fui estudar na Alemanha, aí morei lá por um ano. E lá eu morei na capital cultural lá, que era a Colônia. E assim que eu cheguei lá, eu tive meu primeiro contato, já um mês depois que eu cheguei, foi minha primeira parada gay. E na época a Colônia era considerada a capital gay do mundo. A melhor capital gay do mundo. Então a parada era a melhor parada, aliás, do mundo. E eu ainda trabalhei na parada dentro de um bloco, né,
Eu trabalhei de ordem, que eu ficava auxiliando, né, para que as pessoas não fiquem entrando no carro, né? Então foi muito interessante. Aquele foi meu primeiro contato nessa questão do movimento, né? Dentro do movimento. E aí quando eu cheguei aqui em Cuiabá, que eu retornei em 2000, eu fiquei 2 anos recluso, trabalhando minha espiritualidade. E aí quando eu já retornei indo trabalhar com produção de shows, que aí eu conheci a Sara Mitch, e aí nós começamos a trabalhar juntos. Então eu produzia todos os shows dela, fazia os figurinos, e aí eu comecei também a cuidar de outras drags também. Então foi um movimento que eu fiz também junto com as drags. Era um momento que as drags também, elas recebiam muito pouco, né? Então aí através desse meu olhar de produção artística, né, a gente começou a dar mais qualidade no visual delas, mais qualidade na produção e a exigir das casas para que elas também recebessem mais. Então foi lá atrás, foi um processo. E nesse tempo, eu e a Sara, nós recebemos um convite da Livremente, que eles teriam um seminário, seria lá na Chapada, e eles gostariam de um show, né? E aí nós tínhamos um show montado, já que nós vendíamos para eventos, né? Que era Sara, Liza e tinha mais uma, que eu não lembro agora quem era. Eram as 3, que elas faziam um show da Madonna. E aí nós fomos. Então nós fomos no ônibus junto com eles, então lá eu já comecei a ter contato, já sabia que tinha uma pessoa que ela já era a presidente do grupo de travestis, e aí que tinha um grupo de lésbicas. Então assim, aquilo para mim tudo foi muito novo, né? Porque por mais que você seja gay, mas naquela época não tinha a internet, né? Essa rapidez de informação. Então assim, para mim aquilo era novo. E aí a gente ficamos 2 dias lá na Chapada, onde eu fui entendendo mais sobre sexualidade, né? Sobre o movimento, né? Lá se falou sobre DSTs, né? Sobre a AIDS, né? Para mim a AIDS ainda era muito... Era quase como um tabu você falar sobre AIDS, e aí lá as pessoas falando, assim, eu me lembro que eu ficava até um pouco acuado, né? Porque era tanta informação, porque falar de sexualidade, né? Sexualidade é um tabu, e aí as pessoas falando sobre sexo. Aí, a partir dali, nós recebemos convite de estar indo no grupo para conhecer. E aí, quando aí eu tive um primeiro momento também, quando a Livremente ainda era aqui no Baratos e Afins, e na Campo Grande, na Cândido Mariano. E aí lá teve um encontro com a Astrid. Ela é transgênero, e aí ela falou sobre esse universo. Então assim, para mim também foi outra descoberta, porque eu nem sabia que existia isso, né? Eu não sabia diferenciar, e eu lembro que aquilo foi muita informação. E aí depois disso eu já fui lá na Livremente aqui no centro, já ali, atrás do Palácio da Instrução, que ali já é um prédio grande, então ali eram vários adolescentes que iam na reunião, né? Tinham vários adolescentes paquerando na escadaria, lá conversando. Então era realmente um local de convivência, e era uma energia de muito trabalho que tinha lá dentro, sabe? De projetos acontecendo, tinha uns cartazes sobre prevenção, sabe? Então foi um universo novo para mim, né? Que eu nunca havia olhado, né? A gente sempre muito escondido, principalmente porque Cuiabá naquela época, o cenário qual era, né? Você ser gay, geralmente você se mantinha escondido, né? Então assim, ok, eu saio, tenho meus amigos, mas eu estou aqui, fico resguardado, porque se eu quero morar, então eu não posso estar me mostrando, muito falando que eu sou gay, porque senão não pega bem, né? Então essa era a cultura, né? Você pode ser gay, mas você não pode falar, porque isso não é legal. Então eram festas temáticas que aconteciam uma vez por mês, ou a cada 2 semanas, eu não me lembro mais. Então eram aqueles momentos, né? Tinha toda a preparação para o show, então a gente produzia grandes shows, né? Que eram para aqueles momentos. E aí é onde eu levo
o Livremente para dentro das festas. E aí logo eu comecei a trabalhar também com a Renata, que ela tinha a boate gay, que era a única boate gay que tinha, que era a Blue Sky. E também eles começam a frequentar. Então eles têm a entrada do Livremente, onde depois dos shows nós distribuímos os preservativos. E aí até depois eu comecei a colocar membros da Livremente, que eram os que não tinham condições de irem para festas, de entrar em boates, aí eu colocava eles para irem fazer esse trabalho, né? Então, além deles fazerem o trabalho, era uma oportunidade deles poderem estarem vivenciando essas festas, que realmente eram incríveis essas festas. E foi nesse momento, né, que parece que começa a ter uma visibilidade, né? Que é onde o Clóvis vem com a ideia da primeira parada gay de Cuiabá. Em 2003, né, quando eu já fui para a sede nova, que era ali atrás, o Palácio da Instrução, que foi onde, assim, lá era muito iluminado, assim, era uma energia, muitas pessoas trabalhando, os projetos acontecendo, conferências, sabe? Viagens, as pessoas viajando para conferências em Brasília, em outros estados, Goiânia, né? Então, foi muito interessante, porque o Livremente entra para mim como um momento de escola mesmo. Assim, olha, agora você vai passar por esse período, né, de se entender melhor, entender esse universo ao qual você faz parte. O Grupo Livremente, o que era nessa época? Eram reuniões semanais, eu não lembro o dia da semana, mas nós nos reuníamos para falar sobre direitos, sobre prevenção, e aquilo foi muito satisfatório, porque eu era um adolescente, quase adulto, e ter essa referência foi muito importante na minha vida, assim. Eu vi que eu poderia ser como eu era só ter cuidado e conhecimento de tudo que eu podia sofrer e me prevenir, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o Livremente. E como eu também tenho esse lado artístico, eu comecei a conhecer outros artistas também, outras drags que faziam shows também nessa época. E aquilo me envolveu, porque aí eles me chamaram para participar ali dentro, né, do Livremente, já que eu também era artista, então tinha um outro lado que eu poderia mostrar, né, e talvez representar outras pessoas, né. E foi uma base social para mim, assim, tanto como gay, como artista. Eu tenho muito a agradecer, assim, por ter crescido com esse respaldo, né? Com essa inspiração, não, esse cuidado, né? Porque sei que muitas pessoas não têm contato ali, principalmente naquela época. Isso já faz uns 23, 24 anos. Não chega tanto, calma. 22 no máximo. Uns 22 anos. Eu tenho 22 anos de carreira esse ano. Então, foi desde o princípio mesmo. Aí eu comecei a trabalhar no Livremente mesmo. Tinha a minha carga horária para cumprir durante a semana, desenvolvendo intervenções, que a gente chamava, né? De distribuição de preservativo. Eu também utilizava o espaço para ensaiar os meus shows, então foi extremamente importante ter essa oportunidade de ter pessoas acreditando, né, em tudo que a gente acredita como pessoa, como artista.
a primeira parada aqui em Cuiabá. O que você acha? Eu falei, nós não temos estrutura para isso. Não vai rolar, a gente ainda está muito na província e tudo mais. Ele falou, não, vai dar certo, vamos fazer. E começamos a desenvolver essa ideia. 2003. E aí começamos a fazer essa ideia. A conversar com as pessoas sobre toda essa situação. E foi muito divertido, porque era um susto que as pessoas tomavam, né? Parada aqui em Cuiabá, nossa, vai ser revolucionário e tudo mais. E eu me lembro que eu fazia parte, inclusive, desse grupo, que não era assumido assim, totalmente. Como que a gente vai fazer para participar disso? Primeira parada, vai ser televisiva, vai ser tudo. Aí fizemos um bloco dos mascarados, do qual eu fazia parte. Nós marcamos, inclusive, por 2 dias na sede, para fazer oficina, para cada um fazer a sua máscara, né? Então cada um levava seu material, compartilhava, era um tempo, era tinta, e cada um foi fazendo a sua máscara. E aquela situação da parada foi um momento de profissionalização, que a gente também teve, né? Conversar com os empresários à noite, conversar com os patrocinadores, conversar com as madrinhas, conversar com todas as pessoas que de alguma maneira poderiam dar o suporte para que aquele evento acontecesse. A gente estava empolgado, era um show pra gente, era como se fosse, sei lá, um mega evento, né? Primeira parada, e a gente vai poder ter essa oportunidade de fazer o show. Foi excitante, né? Porque era a primeira parada LGBTQIA+, de Cuiabá, e a gente não sabia como seria recebido, como nós seríamos recebidos pela sociedade. Mas foi ótimo, a recepção foi melhor do que a gente imaginava. A gente sabia que tinha muito para lutar, mas a gente viu uma luz no fim do túnel, né? Com o trabalho ali. E mostrar para as pessoas que a gente está só querendo os nossos direitos, a oportunidade de ser quem somos. O que eu me lembro assim dos bastidores da primeira parada é que a gente, além de fazer os shows sozinha, eu também tinha um grupo que se chamava As Models, e nós bolamos uma coreografia, figurinos. Então a gente ficou super empolgado naquela expectativa, gente, vai ser a primeira parada. E tinham uns flyerzinhos que a gente distribuía para as pessoas. Então, na primeira parada, eu ainda não sabia como seria, né? Eu vi as pessoas falando, né, a parada, e eu fiquei assim, feliz. Eu queria montar naquela primeira parada, eu já queria botar um vestido e sair pra rua. Só que minha mãe descobriu as roupas que eu ia usar e acabou me proibindo. Mas eu fui preparada mesmo assim, né? Fui de menino, me diverti, brinquei, conheci bastante pessoas e desde então eu participo de todas as paradas. Acho que não teve uma que eu não tenha participado. Aí teve toda uma mobilização para a realização da primeira parada em Cuiabá. A gente não sabia ao certo como seria essa primeira parada, se as pessoas iriam abraçar, se teríamos público, se não, né? E aí as pessoas procuravam a gente, pediam informação sobre como seria a parada, se podia ir ou não. Tinha pessoas que queriam ir com máscara na parada para não serem identificadas, né? Algumas pessoas acabavam ficando debaixo da bandeira como forma de preservar a sua visibilidade, né? Mas a gente viu com o passar do tempo, já na segunda parada, as pessoas já começaram, né, a colocar os rostos mais visíveis, né? Mas realmente quem dava bem mais visibilidade, né, as travestis, né, não tem problema nenhum com a questão da visibilidade delas, né? Os gays também bem assumidos, e as mulheres lésbicas começavam aos poucos a aparecer nesse cenário, né? Sim, na época, um dos personagens desses cartazes era o Fábio.
Fábio Romanov, se não me engano. Ele fazia uma drag também. Só que naquela época eu não tinha o apoio da minha mãe. Eu via o cartaz ele pregado no terminal da Bispo e eu ficava imaginando, será que um dia eu vou ter isso? Será que um dia minha mãe vai me acolher dessa forma? Então naquela época eu ficava feliz por quem tinha esse acolhimento. Eu não tinha. E a cada parada que foi acontecendo, que as coisas que tinha alguma temática, aquilo ia se tornando importante para nossas vidas, né? Porque a gente ia buscando mais conhecimentos e também ensinando as pessoas, né, sobre o ser LGBT. Assim, cada parada que eu ia, né, que eu conhecia pessoas, que eu via matérias, que eu via mensagens, aquilo foi me dando força para eu lutar para eu ser quem eu sou hoje, né? Eu sabia que eu tinha apoio, eu sabia que tinha pessoas ali que estavam determinadas a fazer que algo de positivo acontecesse, que eu não estava desamparada. Então, assim, toda essa ação, né, da ONG foi importante, não só para a minha vida, como para a vida de muitas outras meninas trans, né, meninos trans, gays, lésbicas. Então, assim, o trabalho que eles sempre fizeram de buscar melhorias para a população LGBTQIA+, projetos, lutando junto, né, com vereadores, deputados. Então isso é muito importante, porque toda vez que tinha uma luta, a gente sabia, era certeza que teria uma vitória. Então essa vitória não era de uma, era de todas. Parece que começa a ter uma visibilidade, né? Que é onde o Clóvis vem com a ideia da primeira parada gay de Cuiabá. Então aí ele me chamou para a organização. Naquele momento eram eu, Clóvis, o Marcos, que já faleceu, que ele fazia parte do grupo, era o secretário, e o Mauro, né? O Mauro tinha recém conhecido, a gente se olhava assim, não conversava muito. E aí ele veio com a ideia, e aí foi sensacional, porque eu estava com gás total querendo fazer, né? Falei, vamos fazer, e aí a gente começou a buscar as parcerias, né? Então aí nós definimos o tema, e o tema era a família, né? Então, porque naquele momento, né, e olhando para o grupo também, então assim, muitos adolescentes, né, com a problemática da família que não aceita, muitos tendo que sair de casa, ter que viver na rua, né, ou terem que se prostituir, né, simplesmente porque os pais não aceitavam a orientação sexual, né. Então aí o Clóvis veio com a ideia, que era uma ideia similar com o do grupo de Bahia, que eles tinham tido, que é onde era, meu filho ama o filho dela e nós amamos os nossos filhos. E eu fui sempre muito privilegiado, né, porque logo cedo, a minha mãe teve uma conversa comigo, então foi um trabalho difícil para ela de aceitação, mas ela me aceitou, então eu não tinha o que esconder, na minha casa eu nunca tive o que esconder. Então os meus amigos adoravam lá em casa, né, porque minha mãe conversava, então, e muitos não tinham isso em casa, né. Era muito assim, eu acho que minha mãe sabe, por causa disso, mas assim, contar, nunca contava. Então lá era uma forma deles estarem livres também, terem o respaldo, né? Terem alguém, uma pessoa mais velha, uma mãe, então eles se sentiam também envolvidos nesse carinho e nesse amor. E aí eu falei, a gente pode fazer assim, põe duas mães, né? E aí na hora eu pensei, eu vou colocar a minha mãe, né? E tinha o Fábio, o Fábio Romanov, que fazia o show com a gente também, que eu produzia ele. Ele estava começando a se montar de drag. E aí ele convidou a mãe dele. E a mãe dele aceitou também. E aí eu conversei com o Júlio Bedin, que é um cara da comunicação, do marketing, né? Ele trabalhava numa agência. E eu falei, Júlio, vai acontecer a primeira parada e a gente precisa fazer um cartaz. E ele abraçou a causa e aí ele fez todo o processo, né?
casa de classe média no bairro Verdão, o cartaz foi colocado onde todos pudessem ver. Assim é a postura de Dona Gema, que há 10 anos descobriu que o filho era homossexual. É o rosto dela que está na propaganda sobre a Parada da Diversidade Sexual, a primeira realizada em Cuiabá. É por isso que o filho de Dona Gema, Luiz, se arruma desta forma. Uma liberdade conquistada com muito diálogo e compreensão. Me ajudou para que eu tivesse um desenvolvimento natural, né? A concentração foi na Praça Santos Dumont, lugar onde Dina e Jane puderam ficar juntas, sem medo de serem reprimidas. A Parada Gay de Cuiabá reuniu também ONGs e entidades para os direitos humanos, mas não faltou, é claro, aquela irreverência de sempre. Qual o objetivo central da parada? É dar visibilidade para o movimento, dizer para a sociedade que os homossexuais estão aí, que existem, que estão em todos os locais da sociedade e que exigem respeito e merecem respeito, porque são profissionais que colaboram com o crescimento do país e estão aí para serem respeitados. A expectativa da organização era de que 1.500 gays, lésbicas e simpatizantes pudessem comparecer à parada. E pelo jeito foi o que aconteceu. Complicado é saber o número de curiosos que vem se juntando à medida que eles vão passando. Das janelas dos edifícios, das portas do trabalho, das calçadas e das ruas que eram curiosamente invadidas. O centro da capital ficou parado. Como nunca se viu em Mato Grosso, a diversidade sexual teve horas de atenção e respeito. A minha mãe foi no carro, foi junto com a minha irmã mais velha, ela participou do processo, né? E no final, quando terminou a parada, que era o encerramento, que é onde tinham os shows, teve a fala, né, da madrinha da parada, foi a primeira madrinha, foi a Liege Trevisan, e aí ela passa a coroa para minha mãe, e aí a minha mãe tem um momento de fala. E aí ela fala, né, sobre todo o amor dela, né, como que foi para ela, né, ter um filho homossexual e da dificuldade, mas de tudo que ela fez por esse filho, né, e que ela faria. E assim, foi tão importante que, passados 10 anos, quando eu ainda vim de São Paulo para passear para cá, muitas, principalmente as travestis, né, que às vezes me encontravam, me reconheciam, né, e falavam assim: nossa, olha, até hoje eu sou muito grato, sabe, por ter ouvido, pelo que sua mãe falou aquele dia, sabe. Ela me trouxe esperança que um dia a minha mãe poderia também vir me abraçar e me amar, né. Então, para a gente ter uma ideia, o quanto é importante um pouquinho que a gente possa fazer por qualquer trabalho, qualquer movimento que você faça. Uma pessoa que ela se sinta tocada, você transformou aquela pessoa. Então, a parada foi esse grande momento da visibilidade. Recuperando um pouco a história, né? O Liege, pela sua própria característica de enfrentamento às discriminações, às violências das mais variadas, e com um olhar muito voltado para o respeito aos direitos humanos, abriu as portas, digamos assim, para trabalhar com estudantes a questão da homofobia, né? Isso é impossível recordar a trajetória do movimento LGBTQIA+, no estado de Mato Grosso, sem estreitar esse vínculo com a UFMT, o incentivo que se deu, né, para as conferências municipais, conferências estaduais e as conferências no âmbito federal, elas disponibilizaram um lugar de fala para os segmentos que não tinham espaço, não tinham voz, não tinham vez, né? E nesse sentido, então, a população LGBT teve seu espaço com essas conferências. A partir de 2005, 2006, né, nós temos então um diálogo muito interessante com as organizações no âmbito da universidade,
que se estreitou de uma forma muito positiva do ponto de vista acadêmico e também de cidadania, com a realização das conferências que invariavelmente aconteciam no âmbito da universidade. Então, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela acolhia os segmentos e ali então a gente fazia acontecer de uma forma muito lúdica, muito respeitosa, com questões de fundo sendo discutidas, e isso era então o acolhimento que a universidade dava ao segmento. Bem, também as conferências, elas fomentaram a criação das secretarias especiais, assim como a Secretaria da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria também para o enfrentamento à homofobia, de promoção da igualdade de gênero. Bem, através da SECAD, que era uma secretaria dentro do MEC, começaram então a publicação de editais, que eram editais para fomento de pesquisas, de cursos, não é? Que priorizasse a questão da discriminação por gênero. E eu, como eu já tinha uma vinculação muito direta, não é, no tocante à violência contra a mulher e a discussão de gênero, eu também me vi dentro da discussão da homofobia de uma forma foi meio mágico a coisa acontecendo, né? As minhas alunas, muitas alunas lésbicas, alunos gays, travestis, enfim, estavam sempre no núcleo e estimulando a gente a fazer pesquisas, enfim. Eu fui provocada pela própria SECAD, né, que depois ganhou uma letrinha a mais, ficou SECADI, né, no período da Dilma, a apresentar um projeto para estruturar um núcleo de enfrentamento à homofobia no âmbito da universidade. E eu tive um apoio muito significativo da professora Cláudia Cristina, que hoje está como docente em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e da Bruna Irineu, que também, à época, era minha aluna, e nós criamos, dentro do Nieves, nós criamos uma linha de estudo e de pesquisa para o enfrentamento à homofobia no âmbito da universidade. Isso foi por volta de 2000, 2006, 2007, né? Fizemos, através dessa linha, né, de extensão, de pesquisa, fizemos um levantamento para identificar núcleos de resistência à questão da aceitação da população LGBT, e isso foi feito dentro daquele que a gente pode denominar de um instituto mais vanguardista, que é o ICHS, porque ali ele acopla na sua estrutura o serviço social, história, geografia, ciências sociais, em sociologia, a filosofia e faltou um que eu não estou lembrando agora. Enfim, então são 6 áreas, antropologia, 6 áreas significativas e que eram tidas como o pessoal cabeça dentro da universidade. Então eu falei, bom, como a gente é daqui, vamos fazer um levantamento para identificar se tem resistência, se tem homofobia. E para o nosso espanto, era um horror, né, o que a gente constatou. Então, ali, ainda que seja tido como cursos vanguardistas, tinha núcleos de resistência muito significativos para a aceitação da pessoa LGBT. Naquele período a gente só chamava LGBT. Bem, a partir daí, então, também com recursos da SECAD, nós captamos recurso para poder fornecer cursos de aperfeiçoamento para professores e professoras da rede básica de ensino público no estado de Mato Grosso. Era
um curso que nós pegamos os 6 principais polos do estado de Mato Grosso e fizemos então, antes fizemos um treinamento com aqueles e aquelas que foram os ministradores das disciplinas e trabalhamos pontualmente a questão, era um curso de formação para docentes, numa perspectiva de gênero, de garantia direito à reprodução de adolescentes e enfrentamento à homofobia. Então, assim, teve uma aceitação muito importante. A recepção nos municípios que a gente forneceu esse curso foi muito boa, né? Isso já nos idos de 97, 98, enfim. Para e passo a essas condutas internas no âmbito da universidade, nós também engajávamos no processo organizativo das paradas, né? Nós estávamos invariavelmente nelas, com palavra de ordem, e fazendo falas, enfim, fazendo levantamento também de dados junto a essa população. E concomitante a isso, nós participávamos também, através desse grupo, né, que foi criado dentro do IEVS, de encontros chamados pelo MEC, ou mesmo pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em Brasília. Sempre, pelo menos 2, 3 vezes ao longo do ano, nós tínhamos formação em Brasília, junto com os movimentos e as principais lideranças LGBT do país. Isso, num primeiro momento, eu me lembro que no primeiro encontro foi uma coisa muito ostensiva, porque a população LGBT não nos reconhecia como parceiro, né? Entendia que as universidades eram um espaço que só sugava informação e não dava retorno, não agregava. E isso, eu particularmente fiquei muito chateada. Conversei com o Clóvis, falei, Clóvis, é difícil e tal, mas eu entendo porque são pessoas heterossexuais, assumidamente héteros, falando em nome de um segmento que até então não tinha vez, né? Então é o tal lugar de fala, né? Até essa população nos aceitar, não é, como pessoas que tinham um olhar muito focado na questão do respeito aos direitos humanos, foi um suador, mas esse mal-estar inicial aconteceu em umas 2 reuniões em âmbito nacional, mas o secretário de Direitos Humanos era uma pessoa muito, que tinha um feeling diferenciado, e ele então dialogava de uma forma muito simpática, muito acolhedora, e isso então foi dissipando ao longo do tempo, né? Eu era estudante da UFMT, né, e o Livremente ele era um momento que não tinha sede, então várias atividades que o Livremente desenvolvia era dentro da universidade. Então eu tive o primeiro contato com o Grupo Livremente no núcleo, no IEVS, que é o núcleo de estudos de violência da universidade. E era lá que eles faziam as reuniões do Grupo Livremente e junto à organização da parada. E foi exatamente no momento que chamou-se uma reunião aberta para a organização da parada. Na época eu acho que era a parada de 2009, que foi o primeiro ano na UFMT. E aí eu tive contato com o grupo. Mas esse contato ele foi um contato muito tímido, né? Eu conheci o Clóvis, o Alex, o Mauro de vista, né? Eu não os conhecia. E aí em 2010 eu comecei a estagiar fazendo psicologia na UFMT, e aí eu fui o primeiro. Criou-se em 2010 a primeira vaga de estágio para psicologia no
Centro de Combate à Homofobia, que existia na época. Hoje é Centro de Referência em Direitos Humanos. E aí eu comecei a estagiar e aí eu aproximei mais ainda. E aí na parada de 2010 ela foi a primeira parada que eu participei, que eu fui, né, apesar de em 2009 eu ter participado de algumas reuniões da organização, eu não me envolvi tanto. Já em 2010 o cenário já era um pouco diferente. Então minha família já soube, né, da minha sexualidade, eu fui lidando melhor com isso, trabalhando no Centro de Referência também de Combate à Homofobia. Então tudo isso se juntou. Em 2010 eu tive a minha primeira experiência participando mesmo da parada, como estagiário do Centro de Referência. A gente deu apoio, montou tenda, e aí em eu saio do Centro de Referência no final de 2010, e aí em 2011 eu já não estou mais no Centro de Referência, mas me aproximo de fato do Grupo Livremente. Aí eu começo a ser colaborador do grupo. O Grupo Livremente ele se organizava de uma forma bem... Eu acho que é a forma como ainda se organiza. Tem um grupo que faz a direção, né, da instituição, com o presidente, tesoureiro, enfim. E ele também se organiza através de espécies de comissão, de grupos temáticos, que vai discutir temas específicos. E eu sempre me interessei pela discussão da educação. Eu não atuo na educação, sou profissional de saúde hoje, também apaixonado pelo SUS. Eu acho que saúde e educação são duas políticas que sempre, eu digo que correm na minha veia. E a educação eu mais ainda, sou muito fascinado. E eu gostava de discutir, né, as questões que estão relacionadas com os direitos da população LGBT, com a vivência e a experiência da população LGBT na política de educação. Acesso, permanência, a própria educação libertadora, educação voltada para os direitos humanos. Então, eu me inseri exatamente nessa comissão do Grupo Livremente. E aí eu fiquei ajudando a construir a parada e fazendo esse trabalho. Mas ao mesmo tempo gostava muito da área da saúde. E o Grupo Livremente sempre fez várias discussões da pauta da saúde, né, por conta das questões de STH e AIDS. E aí tem uma coisa que linka, né, educação com saúde, porque se faz também educação em saúde, né, para a população. E foi aí que eu acho que eu me encontrei dentro do Grupo Livremente, porque dentro da saúde, né, como profissional de saúde, a pauta de STH e AIDS é uma pauta que me mobiliza também bastante. Né. Eu gosto de estudar, sou psicólogo hoje. E, coincidentemente ou não, depois de anos eu fui ser psicólogo da coordenação de STH e AIDS da Secretaria de Saúde de Cuiabá, que eu sou concursado, e ali eu fiquei mais de 2 anos na coordenação. Mas antes disso, no Grupo Livremente, antes de ser mesmo presidente do grupo, que foi a partir de 2014, por aí, 2015, eu já participava além das discussões internas, de discussões externas que o grupo participava, do Fórum AIDS, o Fórum Estadual, o Fórum Regional. Participei dos encontros, né, de ONGs AIDS, tanto o encontro regional quanto o encontro nacional, não só de uma, mas de algumas edições. E a gente tinha uma proximidade com a Secretaria de Saúde, nos enfrentamentos mesmo, de pensar o plano de saúde, as ações do plano de saúde, o que a Secretaria estava fazendo. Questionávamos, né, o serviço, que muitas vezes era insuficiente ou não era adequado, né, principalmente para a população de travestis e transexuais. A partir do DCE começa um pouco a minha trajetória dentro do movimento LGBT da Baixada Cuiabana e do Estado, e desses engajamentos, envolvimentos, como eles
são interconectados, né? E nacionalmente também. Então, pela uma mudança de gestão, saída de alguns membros, eu fui remanejado, uma decisão interna da gestão, a coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes. Então, dentro das reuniões, da maneira como a gente se organizava, nós já sabíamos que existia dentro da universidade um tempo atrás, mas tinha sido extinto, o MULIS, Movimento Universitário da Livre Expressão Sexual, primeiro coletivo LGBT organizado dentro da UFMT. Nós tínhamos contato com algumas pessoas que fizeram parte desse movimento, que ainda estavam dentro da universidade. Eu acredito que o MULIS se deu na época de 2006, 2007, se eu não me engano. Então o MULIS organizava as pessoas, os estudantes LGBTs dentro da universidade. Tanto é que o MULIS, se eu não me engano, junto com a professora Vera Bertolini, que na época era uma das professoras protagonistas da discussão de diversidade e gênero dentro da universidade, encampou a luta pelo nome social dentro da UFMT. Então a gente tem uma portaria desde então garantindo o nome social para as pessoas trans desde 2007 dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Uma das primeiras universidades pioneiras nesse tipo de política e nessa garantia de direitos. Em 2011 a 2016 fiz parte da organização das paradas da diversidade em Cuiabá. Em 2017 para 2018 eu tive um problema de saúde, enfim, aí eu me afastei, tanto é que tive que me ausentar da cidade para me recuperar. E quando eu retorno para Cuiabá, no final de 2018, para o início de 2019, surge a grande ideia de nós realizarmos o primeiro casamento comunitário LGBT, que foi em 2019. E aí, claro, a convite do Clóvis, da Josi, que fundou o coletivo Mães pela Diversidade aqui no estado, e aí eu tive oportunidade ao longo dos anos de conhecer pessoas. Se eu não me engano, a primeira presidente do Livremente era a Astrid, e eu tive a oportunidade de conhecê-la, eu tive a oportunidade de conhecer outros presidentes do Livremente e fazer esse resgate histórico, E aí, nem 6 meses de gestão do Livremente, cai uma responsabilidade enorme no nosso colo, que foi quando começou a pandemia da Covid no Brasil. Nós já tínhamos feito algumas ações, nós retomamos um encontro de mulheres lésbicas, livremente junto com a do FIMAT, da UFMT e outros coletivos feministas. Eles organizam um momento do Dia da Visibilidade Lésbica dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós participamos efetivamente, o grupo, na organização e nos debates das paradas, em toda a programação da parada. Nós já estávamos em conversa sobre algumas políticas que precisavam ser reajustadas urgentemente. Nessa reunião eu lembro que o Mauro, que foi presidente do grupo, também estava enquanto servidor, dentro da aula Arco-Íris. Então nós já estávamos num plano de desenvolvimento de várias ações. De repente tudo para. E aí o Jean foi meu grande parceiro nesse início de pandemia. Eu olhava para o Jean e falava, as pessoas estão morrendo de fome dentro de casa e a gente é procurado o tempo inteiro, eu não sei o que fazer. Ainda não estava muito bem estabelecido naquele início de pandemia se eram só 15 dias, se era um mês que iria ter o isolamento social, a gente ainda não tinha muitas respostas. Então foi fundamental a presença do Jean nessa ação, que eu acho que foi um marco da nossa ação, da nossa existência enquanto grupo livremente da gestão, que eu fui presidente. Nós distribuímos, uma organização LGBT, distribuímos quase 300 cestas básicas, atender 300 pessoas. É muito significativo. É claro que em parceria, a gente ganhava cesta de algumas instituições e fazia o trabalho de redistribuição. Então aí a gente começou uma grande campanha dentro da pandemia, que foi a arrecadação de dinheiro e alimentos
para distribuição para as pessoas que estavam sem trabalho, não conseguiam prover alimento para dentro das suas casas, e a gente entendia toda a dinâmica social que aconteceu. E nesse entanto, a pandemia acabou me afetando também, né? Eu acho que em termos de saúde mental eu não fui o único que foi, né, acometido por algo. Então eu precisava reestruturar a minha vida de modo geral, e aí quando eu decido, né, renunciar ao posto da presidência do Livremente e entregar para uma gestão da qual eu tinha construído, e com certeza hoje continua desenvolvendo trabalhos importantes, continua atuante, mas aí nesse momento foi meu último momento de atuação a partir de uma entidade. Então hoje o Grupo Livremente continua com planos de uma reestruturação, de uma nova gestão muito em breve. Assinarei todos os documentos, tudo que eles precisam para ser reestruturado esse ano e fazer essa transição da melhor forma possível. Então aí eu acho que, de certa forma, se encerra um pouco da minha atuação dentro do movimento LGBT. Porém, né, ainda existem alguns pulsares internos que, quando algo acontece, a gente se move. Com certeza a gente se move. A gente se move em torno de uma pauta, a gente sempre vai ter esse pulsar dentro da gente. Então sempre que, eu puder ser acionado e tiver uma contribuição dentro do movimento, onde achar que eu possa contribuir, com certeza lá estarei, né? Atualmente eu fiz algumas provocações, né, alguns parlamentares dentro da pauta da discussão do Conselho Estadual, então a gente continua atuando, mas não com aquela responsabilidade de estar à frente de uma organização. Eu sou a Josi Marconi, sou antropóloga, professora, bióloga e mãe de sapatão. Eu entrei no movimento LGBT a partir dos meus estudos e pesquisas com gênero e sexualidade. Então, eu comecei a ir a reuniões, a simpósios e conheci o Clóvis antes. Na mesma época, a minha filha estava se descobrindo lésbica. Então, a gente ia para as paradas, com eu, a minha filha mais velha, que é lésbica, e a minha filha pequenininha, que na época tinha 5 aninhos. Nós 3 íamos para a parada. Isso foi em 2014. Em 2015, a minha filha já tinha se assumido e eu resolvi colocar na minha camisa a seguinte frase: na minha família tem LGBT que eu amo e tenho orgulho. E fui para a parada, eu, a minha filha, meu marido, a minha sobrinha pequenininha, nós 4 com essa camisa, que era na frente, era o logo da parada LGBT daquele ano, e atrás as nossas camisas estavam escritas isso. E na subida ali da Getúlio, né, eu já estava cansadíssima, eu e a minha pequenininha, nós estávamos muito cansadas, e lá do alto do trilho elétrico, o Clóvis nos viu quase tendo uma parada cardíaca, porque a subida estava calor, e aí ele pediu para parar o trio para nós subirmos. E nós subimos. Então, assim, a gente estreou na parada da Diversidade de Cuiabá. Né? As duas, eu e minha filha, que tinha 5 anos, lá no trilho elétrico. Bem, nesse mesmo ano, eu entrei para o Livremente, né? Que o Clóvis falava: não, você pode entrar para o Livremente, porque você já faz pesquisa, então você entra, não tem problema. Eu falei: mas eu sou hétero. Não, Livremente é aberto para quem quiser estar lutando pela causa. Eu falei: então tá bom. Então, desde 2015, eu faço parte do Livremente. Depois, em algumas eleições, eu comecei a fazer parte já da diretoria, né, mesmo sendo hétero, e sempre estive à frente da área de acolhimento das mães, né, porque eu também faço parte do Mães pela Diversidade, que foi praticamente na mesma época, porque o Clóvis também
me disse: se você é mãe de sapatão, você precisa encontrar outras mães que estão passando pela mesma coisa. Você não está sozinha, que é um sentimento que toda mãe tem. E aí eu procurei, encontrei a ONG Mães pela Diversidade e fundei aqui a ONG Mães pela Diversidade aqui em Mato Grosso. Então a ONG Mães pela Diversidade e o Livremente sempre andaram muito de mãos dadas. É nesse período onde eu tenho contato com uma primeira professora, vou até citá-la aqui, que é a Eva, professora lésbica. Nunca tinha tido contato com uma professora lésbica na minha vida. E aí, curiosamente, mais tarde eu descobri que a Eva era uma das fundadoras da Libres, né, que é uma associação destinada para mulheres lésbicas e bissexuais muito mais para frente. Então eu começo a ver a Eva como uma referência assim, para mim, e isso assim, no silêncio, sabe? Nada era dito pela Eva, né? Mas era no silêncio de que eu me sentia vista, que era algo que nunca tinha acontecido, apesar de ser uma aluna extremamente aplicada, sabe? Uma aluna que tirava muitas notas boas, cumpria com as expectativas, mas totalmente invisibilizada em outros campos. Então eu sempre fazia muito para cumprir o convencional. Então eu sofri muito, durante muito tempo nessa adolescência, né? E aí eu trago a Eva como uma referência, assim, de começar a startar para algumas coisas que talvez em outros momentos eu não conseguiria vislumbrar. Mas eu vou trazer uma figura que é muito importante para mim também, que acho que foi talvez um dos grandes responsáveis para que eu saísse dessa rebeldia, não que ela seja ruim, mas que eu conseguisse converter isso em luta, em ação, que é o professor Cristiano Polucena, professor de filosofia. E aí eu me lembro também de uma fala muito emblemática dele. Eu não me lembro do contexto, mas a fala eu nunca me esqueci, de uma situação assim meio um tanto homofóbica na sala e tal, e ele falou assim para todos, né? Nada muito direcionado. Ele disse assim: gente, para alunos e alunas LGBTs, né? Tem que demonstrar afeto mesmo, né? Tem que beijar mesmo, tem que abraçar mesmo. E se alguém bater em vocês batem também, né? Então eu nunca tinha parado para pensar que alguém nunca tinha tido um adulto que pudesse autorizar ou que eu me sentisse validada nessa sexualidade e nesse afeto. E eu vou utilizar a palavra autorizar de uma forma muito proposital mesmo, porque eu acho que você, enquanto adolescente, quando você não tem referência, ouvir isso de um adulto é quase que aconchegante, né? E ele era muito, muito especial para mim. E para a gente falar um pouco, né, sobre o movimento Livremente, eu gosto muito desse nome, né? Esse nome, inclusive, quando nós construímos uma chapa de oposição na antiga AMP, Associação Mato Grossense de Profissionais de Educação, depois CITEC, tinha esse nome, Livremente, né? E eu acompanho assim, o movimento desde que ele nasceu, né, que ele surgiu através do companheiro Clóvis Arantes, né, que é uma das pessoas que eu hoje digo pioneiras no enfrentamento e na organização, na articulação das políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+, né. Então, no início eram poucas pessoas, né, que participaram. Eu mesmo estive na organização, apoiei muito, né, a primeira parada LGBT aqui no Cuiabá, no Mato Grosso. A condição, na época eu era vereadora, eu lembro que nós propusemos na Câmara Municipal de Cuiabá uma moção de apoio à primeira parada LGBT. E houve assim
um certo desconforto por parte de alguns vereadores, né, que não queriam apoiar e aprovar, mas eu não tive muita dificuldade, né? A gente tinha um trânsito e eu lembro que os companheiros e companheiras que eram no movimento, vieram para pedir o apoio, estrutura, ajudar a organizar essa parte de estrutura, né, da primeira parada. E eu vejo que há uma diferença muito grande, né, daquelas primeiras moções que a gente apresentava no parlamento. A gente tinha alguma outra reclamação, voto contra, mas não era um embate tão ferrenho como a gente vê hoje, que existem no parlamento, inclusive articulados, né, de criminalização do movimento LGBTQIA+, né. Então, vocês vejam que nesses anos todos, né, primeiro, a partir de 2001 para cá, nós já estamos praticamente mais de 20 anos, né, de paradas, e então tem a gente percebe que houve um crescimento, houve uma adesão, né, a juventude ela se manifesta mais, a parte da juventude que tem essa orientação sexual, ela se apresenta, ela discute, ela enfrenta, diferente naquela época ainda eram muito tímidos, né, a própria organização inicial era com bastante dificuldade, né, que as pessoas, no caso, se assumissem, né, as suas orientações. Então hoje o que a gente percebe? Tem mais uma juventude muito mais combativa, enfrentando, assumindo sua orientação sexual, mas os movimentos, as ONGs todas que acompanham, que participam, que levam as pautas LGBT, elas têm muito mais ONGs, né? Mas, no entanto, a gente tem um enfrentamento muito mais ferrenho de uma parte da sociedade que é conservadora, que a gente vive um conservadorismo muito forte, infelizmente, né? De criminalização, né? De preconceito, né? E até de homicídios mesmo, né? Porque Mato Grosso ocupa hoje no Brasil um estado, né, do maior número de homicídios de pessoas LGBTQIA+, né? Infelizmente, não só por isso, mas com relação às mulheres também. Então nós somos um estado ainda muito criminalizador, conservador. Então nesse sentido, eu vejo que aqueles companheiros e companheiras que desde o início se colocaram à frente desse movimento e vêm defendendo essas pautas, tem que ser muito, eles devem ser muito homenageados, lembrados, e essa história tem que ser contada, né? Porque nenhum movimento, né, existe sem que a sociedade apoie, né, sem que você tenha parceiro. Então, quando você identifica esses companheiros e companheiras que estão nos parlamentos, que estão nas entidades de movimentos sociais, eles acabam sendo aliados nessa luta, né? Porque a questão LGBTQIA+, ela é um tema transversal da vida de todas as pessoas, né? Hoje, não há como você discutir nenhuma política pública sem você abordar essa questão, porque ela está presente na vida das pessoas, no dia a dia, né? Na sua vida, na vida das pessoas enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né? Enquanto pessoas que estudam, que vão à universidade, né? Pessoas que se dedicam à arte, né, ao lazer. Então, ele é transversal. Quando você observa os índices, né, do estado de Mato Grosso, um estado ainda que tem uma economia voltada, né, para o agronegócio, que na verdade isso é muito falso, né, porque todo esse acúmulo ele não fica no Mato Grosso, né, ele não se agrega aqui. E aí acaba com que você não trabalhe com os desenvolvimentos regionais, né, com valores regionais, e aí você acaba com isso identificando, né, talentos, identificando essa questão que a pessoa vive em função, né, ela precisa trabalhar, ela precisa viver, né, e a sua condição de orientação sexual é dela, né, do íntimo dela, né. E aí, muitas vezes, nessa condição, ela passa muitas vezes a sofrer preconceito, né? Ela passa muitas vezes, ela perde um emprego, ela é criminalizada, né? Ou, às vezes até perde a vida, né? Então, eu vejo que essa é uma questão que passa pela educação, né? Hoje, a gente tem aí, infelizmente, um retrocesso, e nós já tivemos essa temática sendo discutida
nos livros didáticos, dentro das unidades escolares, né? Porque são jovens que muitas vezes chegam às escolas e são criminalizados, né? Como se culpabilizados, até a sua família sofre com isso. Isso não é discutido na escola, a gente já discutiu muito isso, já foi tema de debate em várias unidades escolares, junto com a juventude, e hoje isso é algo como se fosse um tabu, né? Ou mesmo isso não é permitido discutir dentro das unidades escolares. Então, é uma questão que passa pela educação, passa pela saúde, né? Porque é uma questão de saúde pública. Nós estamos vendo aí as pessoas trans que não têm acesso a um laboratório, né? Que faltam políticas públicas para que elas possam ter acesso, e aí, no caso, terem atendidas, né, as suas reivindicações para elas se colocarem, né, como uma pessoa, um ser humano que está presente na sociedade, que tem direitos, que tem desejos, que tem vontades, né, e que quer também contribuir em famílias, né. Eu lembro que esse ano foi o tema da parada, a questão da família, né. Então, às vezes a família fica desamparada, não tem apoio psicológico, assistencial, não tem nada. Então, é uma questão que não tem como você deixar dela ser discutida no âmbito das políticas públicas, das gestões governamentais e mesmo dos parlamentos. Recentemente eu apresentei um projeto de um ambulatório trans do vereador, né, de Cuiabá, e eu busquei apoio na ONG Livremente, né, com o Clóvis, e ele foi totalmente solista, ele me ajudou, né, na construção desse projeto. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar, né, mas assim, eu senti a efetivação da ONG ali do Livremente e outras ONGs também, mas principalmente o Livremente, que sempre acompanhou minha trajetória, né, o Clóvis me conheceu desde quando eu tinha 15 anos de idade, então assim, cada vez que ele me via, ele me reconhecia. Nossa, você, que bom que você está assim, que você está bem. Então, eu só tenho que agradecer, né, por tudo que eu já vivi, né, nesses 20 anos, tudo que eu aprendi, todas as pessoas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer, as pessoas que infelizmente se afastaram, mas só teve coisas boas que somaram na minha vida. Eu vim, né, sou oriunda do movimento estudantil. Comecei no Grêmio da minha escola, por entender que a minha escola era uma escola que violava direitos e corpos de pessoas travestis e transexuais. E naquele episódio, né, a minha grande amiga e ensinadora, Adriana Salles, também faz parte dessa história do movimento LGBT cuiabano e mato-grossense, me apresentou, né, os direitos das pessoas trans. Então isso me interessou muito em debater, em falar sobre essas questões. O movimento Livremente sempre esteve na vanguarda da defesa dos direitos da população LGBT aqui no nosso Mato Grosso. E ele sempre esteve à frente também das organizações da parada, e sempre trazendo outras organizações, agregando várias pessoas. E isso foi fazendo com que ramificações de outros movimentos pudessem vir e ser criadas. A gente vê isso com as mães pelas diversidades, a gente vê isso com as trans, que é a Associação das Travestis Transsexuais. A gente vê recentemente a criação da ONG da Parada, porque sempre foi o Grupo Livremente que organizou a parada. Hoje não, hoje a gente tem uma ONG que é especificamente para isso, para organizar a parada, para buscar parceiros, para disputar editais, para que a gente possa fomentar a cultura, a política e o esporte para a população LGBT. Até porque a parada ela é somente em um dia. E esse dia é o dia que a gente celebra o nosso orgulho, que a gente celebra todas as nossas vitórias daquele ano e que a gente abre novamente novos caminhos para as próximas lutas e para as próximas batalhas que nós vamos traçar. Então a parada ela não é somente o dia que a gente coloca o bonde da diversidade na rua de Cuiabá, que a gente colore as ruas de Cuiabá, mas a parada ela é toda uma construção anual de direitos da população LGBT, de debate, de colocar essa população no acesso a coisas básicas, no acesso à cultura, à saúde, à cidade, no acesso à moradia. Então a parada, ela não é só um dia, a parada ela é o ano todo. Dizer para cada um, para cada uma, para a população LGBT no geral e para a população não LGBT,
A população que tem como dever defender os direitos humanos das populações LGBTQIA+, principalmente a população mais vulnerável, que são as travestis, as transexuais, as mulheres e os homens trans, né, as mulheres lésbicas, as mulheres LGBTQIA+, negras. Então a gente precisa reforçar o nosso pedido para que a luta pelos direitos não fique somente na população LGBTQIA+. A luta por direitos humanos deve ser de toda a população. É para que jamais, né, deixamos de viver a nossa sexualidade, de viver a nossa identidade, que a gente precisa cada vez mais ocupar os espaços nossos por direito e que não permitir nenhuma mulher, nenhuma mulher, nenhum gay, nenhum negro, né, ser discriminado por orientação sexual, religiosa ou por sua cor. E acho muito importante, um recado que eu quero deixar, é que é muito forte a gente se organizar. Organizar o nosso bairro, organizar a nossa comunidade, organizar os nossos amigos para lutar por esse Brasil, por esse Mato Grosso, por essa Cuiabá que a gente tanto sonha. Um estado, uma cidade, um país que respeite a diversidade, que valorize a cultura LGBT, as drag, as nossas cantoras LGBT, os nossos cantores LGBTs, que respeite o nosso mercado de trabalho, que respeite a nossa vida, que respeite a nossa dignidade. Então, nos organizarmos é muito importante. Então, se você não se organiza ainda, eu acredito que é muito importante você procurar o Grupo Livremente, o da Parada, ou alguma organização que você tenha uma maior afinidade para se organizar. Através da organização a gente consegue lutar, mas sem luta não há mudança. E a gente precisa dessa mudança para amanhã.